filósofos, boa tarde. Eu sou então o professor Honorato, é uma grande satisfação, uma grande alegria poder estar aqui com vocês hoje à tarde, ainda mais sabendo esse belo trabalho filosófico que aqui, nessa cidade, aqui nesse estado, é desenvolvido. Não tenho como não parabenizar ao professor Eduardo por estar organizando as traduções desses textos, esses textos filosóficos que ontem à tarde aqui foram distribuídos. Eu realmente acredito nisso, eu acredito que a filosofia tem esse papel de despertar a mente dos alunos, a mente dos jovens, fazer com que eles leiam, fazer com que eles pensem, sem dar as coisas mastigadinhas, mas fazer com que eles possam criar um posicionamento crítico, um posicionamento próprio. Essa é a minha forma de trabalhar, essa é a minha forma de lidar no dia a dia. Esse bimestre trabalhei com os alunos o texto de Descartes, foi uma experiência bastante interessante, mas o que eu queria trazer aqui para vocês, além dos sinceros parabéns por essas atividades desenvolvidas aqui no estado de vocês, é uma experiência de educação que eu desenvolvi no ano de 2008, no Colégio Estadual Bom Retiro, na cidade de Bento Gonçalves, onde eu lecionava naquela época 40 horas durante o dia, à noite eu lecionava na cadeira de metodologia científica numa faculdade particular, uma outra cadeira de ética, e buscava estudar para concursos. Um concurso efetivo, felizmente, chegou. Como o professor anunciou, hoje estou lecionando no Instituto Federal de Ciências e Tecnologias do Rio Grande do Sul, a 500 quilômetros de onde eu sou natural, mas com muita felicidade de um sonho ter sido realizado. Eu não poderia não começar essa minha fala trazendo um leitmotiv de duas frases. A primeira do filósofo e epistemólogo Jean Piaget: a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas. Ou seja, essa função de muitas vezes ter a pergunta e a resposta, e a gente quer do aluno apenas a resposta. Parece como uma espécie de uma analogia, se me permitirem, de um catecismo. Ela não faz com que haja inovações, não faz com que haja uma evolução da própria curiosidade. E vocês verão mais à frente, portanto, alguma coisa que eu vou retomar nesse sentido, exatamente porque no primeiro momento, antes de apresentar o que de fato eu fiz naquela escola naquele ano, eu vou passar a vocês as questões que suscitaram esse projeto, as questões que nortearam várias discussões, várias conversas nas salas de professor, entre eu, o professor de matemática, o professor de física daquela escola, a partir dessas questões iniciais. Como fazer com que os nossos alunos possam ser mais motivados para o aprendizado? Eram turmas numerosas, de no mínimo 40 alunos, eram 3 turmas desafiadoras, mas a gente queria realmente resolver esse problema, a gente queria fazer uma espécie de uma colaboração que fosse útil à vida daquelas pessoas. E outras perguntas que sempre faziam parte dessas nossas discussões: o que de fato é a ciência, como ela surge, quais são suas especificidades metodológicas, qual é o questionamento filosófico das práticas técnicas e científicas e, portanto, como fazer algo diferente. Nesse sentido, eu gosto trago presente aqui um professor que conta histórias a quem nunca leu um livro, exatamente porque é desse encanto que eu entendo hoje, de às vezes dramatizar, às vezes teatralizar, que a gente consegue ganhar o aluno e fazer com que a mente dele passe a se soltar, passe a se desprender e possa deixar um pouco de lado o Facebook e as mídias e possa pegar um livro de filosofia, seja Descartes, seja Foucault, e possa pegar e possa ler e possa vir à aula e discutir isso com a gente, evoluir com a gente, chegar a outras verdades. Quando eu ensino o Renascimento, às vezes eu subo numa cadeira, eu finjo que sou Jordano Bruno e estou sendo queimado na fogueira, e nisso os alunos eles, mas sem perder também aquilo que é necessário ser ensinado, ser trabalhado, Aqui então eu trago presente o contexto do Colégio Bom Retiro, a imagem do colégio, é um colégio modelo da cidade de Bento Gonçalves, mas tinha biblioteca fechada o tempo todo, não tínhamos acesso, especialmente os alunos não conseguiam entrar lá, porque não havia bibliotecário. É uma cidade turística lá do estado, portanto a Maria Fumaça, ao mesmo tempo vários pais dos alunos que já trabalhavam
classe média baixa, né, a 6 quilômetros do centro da cidade, em indústrias do polo moveleiro, indústrias do vinho e especialmente indústrias do metal mecânico, que é onde se inseria essa escola do Colégio Bom Retiro, que vai me possibilitar depois ter um pouco mais de abertura e facilidade para que os alunos possam desenvolver esse projeto de ciências. Vocês já vão ver. Aqui eu trago presente, então, o professor Leomar, o professor Jader, eu, a professora Nedir, os principais agentes, né? Os alunos da turma 31, 32 e 33, entre vários cafés de início de ano, um desafio para organizarmos algo diferenciado, e a proibição de café, que às vezes nos expulsavam da sala dos professores para irmos ao fumódromo. Como eu falei a vocês, mas projeto interdisciplinar, por que um projeto interdisciplinar? Ainda mais de filosofia ligada à matemática, filosofia, matemática e física, tudo pronto. Exatamente para estimular a aprendizagem dos alunos, exatamente para incentivá-los a terem curiosidade, a terem interatividade com o conhecimento, a sua construção, especialmente que fossem e que sejam curiosos, que não leiam um problema de matemática, de física, sem pensar nos conceitos aí envolvidos. E, portanto, às vezes, esses textos filosóficos, eles podem estar colaborando. Além disso, por causa da própria natureza legal da Sofia, diz as orientações curriculares da filosofia, escrito pelo MEC. A filosofia deve ser tratada como obrigatória para que possa integrar com sucesso projetos transversais, projetos interdisciplinares. A filosofia sempre, portanto, de acordo com esse documento, teve essa vocação transdisciplinar. Nós podemos ver o surgimento das ciências na Grécia Antiga, podemos ver como isso é verídico, mas ainda como nós nunca pensamos como gavetas, nós pensamos como um todo associado. Razão pela qual não tem como dizer, filosofia não é importante, filosofia não pode reprovar, como é que está isso cobrando dos alunos? Fala-se assim lá naquelas cidades em que trabalho, né? O texto filosófico, o texto do autor. E exatamente aí que temos que mostrar, né, o quanto é produtivo isso. É como na matemática os números, a tabuada, as equações. Na filosofia, a leitura, o texto filosófico, o autor, várias formas que dá para trabalhar com ele, como a gente vem discutindo de ontem e nesses dias aqui da Ampof. Mas, trazendo um outro argumento da fundamentação de um projeto interdisciplinar, eu faço alusão, portanto, a uma palestra que o Luiz Carlos Bombassaro, filósofo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador, ele palestrou nas semanas passadas, né, lá na Universidade Federal de Pelotas, falando exatamente o que? Às vezes nós temos a ideia de que no conhecimento basta haver razão, basta haver o questionar, quando na verdade a emoção também precisa estar em jogo, também precisa entrar nesse sentido. Eu fiz uma pesquisa referente à curiosidade no primeiro semestre desse ano e eu fiquei assim muito surpreso, quando na verdade eu pensava em encontrar um resultado de como alimentar e despertar a curiosidade apenas por perguntas, apenas por raciocínios, apenas pela racionalidade. Não, meus caros. Se não houver, em primeiro lugar, uma empatia, não houver um não bloqueio emocional, aí sim a razão passa a entrar em campo. Do contrário, é como você dizer, você pode ter o melhor professor do mundo, mas se você não quiser aprender, se você não desejar, se você não tiver essa vontade, não acredito que seja possível. E além disso, o contexto, dizia o professor Luiz Carlos Bombassaro. Sim, o contexto faz muita diferença. Nessa época que eu lecionava no Colégio Bom Retiro, ainda não fazia essas pequenas dramatizações, esses meus pequenos teatros, em que a imaginação entrava em campo, mas hoje sou mais do que convencido de que isso é uma estratégia realmente necessária, e até pelaquela matéria que passou no Fantástico no dia 7, se não me recordo, desse mês de outubro. E, portanto, vejo como que uma professora com uma simples varinha de condão e um livro pode dar a melhor aula do ano, sem estar precisando de outras tantas coisas que a gente, às vezes, pensa e imagina que precisa ter. A interdisciplinaridade, nas palavras de Edgar Morin, é a própria perestroika, que do russo ao português significa a reconstrução do conhecimento.
Os países que foram destruídos, que a terminada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vão precisar se reerguer. E assim ele fala analogicamente, de uma forma bastante sábia, ao meu ver, o quanto nós precisamos nos mobilizar nesse sentido, nos associar a outras áreas, nos associar a outros professores, porque de fato eu vejo nisso a filosofia como uma ferramenta muito preciosa para o desenvolvimento de todos os outros conhecimentos e sobretudo as ciências atuais, como fala a continuidade do texto das próprias orientações curriculares do MEC, ou até mesmo Thomas Kuhn, como você sabe, um físico, estudioso das ciências, autor da obra Estrutura das Revoluções Científicas, quando diz de fato, não, o avanço das ciências depende de uma sólida rede conceituais, metodológicas, instrumentais e de diferentes áreas de conhecimento. A filosofia está aí, não tem como negar isso. Aqui, terminando a minha exposição dos fundamentos desse projeto interdisciplinar, a grande preocupação que Jean Piaget tinha em ensinar para que alunos, diante de dispositivos prontos e na ausência de questões previamente formuladas por ela, pudessem tirar mais proveito no sentido de mudar aquela lógica do simplesmente memorizar, mas do saber interpretar. Nas palavras de Pedro Demo, a mera transmissão do conhecimento não tem serventia. Nós precisamos ter essa ousia, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter essa provocação. É o que vocês vão ver lá no final da minha apresentação, que é o que vai falar Foucault, Os Ditos e Escritos, volume 4. Mas como se desenvolveu, portanto, esse projeto interdisciplinar de filosofia? Bem, como falava a vocês, na roda da filosofia dos encontros dos professores, na sala. Na nossa sala, a gente ficou conversando no início de março, a gente passou a escrever, a desenhar esses 8 passos da construção do método pedagógico necessário que a pedagoga nos orientou. Assim foi feito. Os objetivos, bem, já apresentei a vocês, esses de fazer com que a educação pudesse ter mais qualidade nas nossas atividades, especialmente a filosofia fosse mais valorizada. No primeiro trimestre, na minha matéria, portanto, eu comecei, além de ensiná-los a importância da filosofia, a importância das ciências, começando lá da Grécia Antiga, vindo até os nossos dias atuais. Trabalhamos com leitura, sempre trabalho com leituras. Esse primeiro trimestre eu deixei no Xerox a unidade do capítulo 3, os capítulos da unidade 3 do livro Filosofando, Teoria das Ciências, trabalhando esses conceitos, ou seja, trabalhando como se dá e se constitui a construção das ciências no cerne, no berço da filosofia. Assim, eu sempre faço uma atividade em que os alunos pesquisam, fazem leitura, apresentam sala de aula, faço também sempre uma prova todos os bimestres, trimestres, no caso agora, porque mudou, mas as grandes descobertas que a gente tem em cruzar, nem sempre eu consigo fazer com que eles leiam ou tenham as mesmas leituras que eu estou fazendo naqueles tempos, mas eu trago a eles os recortes, eu levo os livros, e assim uma pequena descoberta assim, que a gente fez nesse período, a associação, por exemplo, que falava lá do Bombassari, já se encontrava lá no texto de Platão, a necessidade dessa associação do gostar, necessidade dessa aproximação também do amor com a razão, para que possa se desenvolver novos conhecimentos. Ou, já em Aristóteles, a própria definição moderna daquela ciência necessária e universal, lá na obra Ética a Nicômaco. E, por fim, nesse bimestre, já alertando eles que na filosofia das ciências há um momento de construção do conhecimento científico, mas há um momento também de debate, há um momento de reflexão, de análise, seja em Foucault, Nietzsche, Kuhn e outros olhares e outros autores. Mas uma discussão que foi bastante presente, bastante marcante, foi simplesmente definição de ciência. O que é ciência? Parece que todos eles pensam que é alguma coisa que é necessária, universal, data e dita por muitos professores, quando na verdade eu não acredito mais nisso. Quando na verdade nós vemos pelas epistemologias contemporâneas ou a estrutura das revoluções científicas como isso também possui um critério de tempo, momento e um tempo em que elas estão presentes, e nada me diz que amanhã ou depois aquilo que eu acredito ou penso hoje não possa mudar, não possa se transformar, assim como foi a teoria do geocentrismo e tantas outras. Nós fizemos a divisão, portanto, dos temas que ficaram para os alunos trabalharem durante todo o ano.
temas relacionados à comunicação na turma 31, energia sustentável, turma 32, robótica, turma 33, e os alunos tiveram essa atividade a mais e adicional extra classe, de estarem pesquisando isso, porque no primeiro trimestre essa atividade era uma avaliação apenas para filosofia, no segundo trimestre também, mas no terceiro ia valer para matemática, física, filosofia, ensino religioso, outros professores que participaram do projeto, a partir da organização de uma feira de ciências, que vocês verão no final as imagens que eu estava a organizar desde o início. Portanto, com o projeto feito dos grupos no primeiro trimestre, no segundo trimestre eu passei a trabalhar com eles os próprios textos e as leituras de alguns recortes de Epiteto, Platão, Aristóteles, Metafísica, Ética Nicômaco, Descartes, Discurso do Método, Kant, prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura e outros textos que cada grupo tinha que ler, trazer para a aula e a gente fazia a discussão após a apresentação deles. Terceiro bimestre, o tema do conteúdo da escola era ética e política, e eu acrescentei algo a mais. Ética política, um curso social do progresso, para ter uma continuidade daquilo que eu já vinha fazendo em algo a mais relacionado à filosofia das ciências. Nesse sentido, eles organizaram um trabalho final com pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, e, sobretudo, foram até as empresas que eram as que os pais dos próprios alunos trabalhavam em grande parte, para poder analisar, entender o que as tecnologias, o que as ciências afetam na vida de um trabalhador de uma forma benéfica e às vezes não, ao estar sendo substituído por um robô ou por outras máquinas semi-robotizadas. Qual é a discussão que se faz presente nisso? Portanto, as ciências, como o grande panteão de filósofos contemporâneos, elas, sem dúvida, não são santas, nós precisamos ter essa reflexão filosófica e, de fato, ela é importante, não que nós não acreditamos na ciência, não que dizemos que as ciências não são importantes, mas elas precisam de um olhar filosófico, elas precisam de um critério humano. O preço desse progresso, portanto, se evidencia na formação de lixões, nos bolsões da miséria, de poluição, a própria degradação ambiental, o ursinho ali, coitado, se defendendo nos últimos momentos da vida, né? A destruição da camada de ozônio, derretimento das calotas polares, escassez de água potável e várias outras razões que não precisaria nem elencar por vocês saberem isso que a mídia nos passa dia a dia. Mas, vendo que não é apenas a filosofia, lá no livro do Cotrim, o último capítulo também trabalhado com os alunos, que fala que as ciências elas precisam ter um novo olhar, uma nova reflexão, novos critérios, mas os próprios cientistas, ao terem descoberto a geometria euclidiana, a física quântica, o evolucionismo de Darwin, eles mesmos é que começam no final do século XIX, vocês vão ver, a apresentar um próprio questionamento às ciências. É claro, não antes de Nietzsche, que foi precursor deles, mas não depois de Foucault, de Habermas, de Heidegger, Hannah Arendt, Marcuse. De Habermas eu trago o livro Técnica e Ciência como Ideologia, de Heidegger, Ensaios e Conferências, é a obra que recém chegou até a minha casa e estou começando a ler. Heidegger tem uma escrita muito bela, encantadora. Enfim, com eles, portanto, e vários outros, a própria ciência passa por um novo questionar desde os seus métodos, desde as suas epistemologias, a sua própria definição, a sua própria relação com o poder. Vejo que essa filosofia crítica das ciências é um leque bastante amplo, algo que nós poderíamos ficar estudando e nos debruçando por longas e longas tardes sem terminar essas discussões. De Foucault e Nietzsche eu não poderia não fazer uma observação, uma vez que estou estudando isso no momento, ainda que não tenha leituras tão maduras, mas dizer a vocês que em Nietzsche tem algumas discussões interessantes, em que muitas vezes sacralizamos as ciências, mitificamos as ciências, somos assim sequestrados por vários sistemas midiáticos, dizendo que a mídia explica tudo, mas na realidade ela não consegue fazer isso. Ela apenas faz ficções regulativas nas palavras dele. Hoje nós não possuímos ciência, senão enquanto nós nos decidirmos por aceitá-la. E, portanto, há também nele uma crítica relacionada à ciência e ao poder, que é continuada por Foucault, grande leitor de Nietzsche, que também observa esse poder presente nas ciências
Bem, meu tempo está se passando, mas vocês veem que desde a história da loucura, o Vigiar e Punir, em defesa da sociedade, ele vai estar fazendo essa analogia e nos ditos e escritos, sobretudo, fala e tematiza a questão da história da ciência, como ela é importante, como na França, durante muito tempo, ela era ensinada, debatida e ensinada e debatida de uma forma heurística, não aquela que queria contar uma trajetória linear, mas aquela que queria provocar o pensamento para que houvesse novas descobertas. É isso que eu acho que nós vamos ganhar no momento que, nos nossos momentos, nas nossas discussões, no nosso ensinar ciência, nós vamos mostrar ao aluno que ele também faz parte desse processo, que ele também precisa estudar para contribuir para que ela possa evoluir por meio de critérios mais justos, mais humanos, enfim, assim penso eu a partir desses filósofos. Bem-vindos ao evento, terminando minha apresentação, o evento que organizei na matéria de filosofia, assim estava a entrada do auditório, primeiros passos de um cientista, a abertura do evento trouxe com uma coroa de louros, a mesma que hoje é entregue aos cientistas que recebem o Prêmio Nobel das Ciências, a mesma coroa que lá na Grécia Antiga tinha o significado de quem vencia as Olimpíadas. Aqui houve uma banca externa que formei de outras pessoas que vieram até a escola prestigiar a apresentação dos trabalhos, valorizar, porque eles iam receber a certificação e uma certificação distinta aos que tivessem feito um trabalho melhor, num sentido de recompensa, um sentido de motivação acima de tudo. Alguns grupos nessa primeira feira de ciências, tecnologias e robótica recriaram o telégrafo, a usina nuclear, sempre numa perspectiva filosófica. Os trabalhos que me entregaram estão aí ao lado direito, professor de matemática avaliando um trabalho que falava sobre extração de petróleo, lembro todos eles com esse critério e essa análise filosófica, a usina hidrelétrica, um grupo que ficou só com as questões ambientais, os grupos que fizeram pequenos sistemas automatizados, pequenos carrinhos robotizados, eu perdi essas fotos e aqui vocês encontram os panfletos, os folders que todos os grupos fizeram e entregaram. Como resultado alcançado, foi um evento que inicialmente era para acontecer apenas no período da manhã do colégio. Os próprios professores e a direção pediu para que ele continuasse à tarde, pudesse continuar à noite para todos os outros turnos, as outras turmas, também para a comunidade. E a maior felicidade de todas. Alunos esses que participaram desse projeto hoje são alunos de universidades federais, com bolsas CNPq, CAPES, fazendo pesquisas já finais de cursos de graduação e alguns já entrando na atividade de mestrado. Como reflexão final, há espaço para uma ciência e um progresso sustentável, humano e alegre? Uma pergunta que retiro, a partir da leitura da HE Ciência, as referências que utilizei nessas pesquisas desses tempos. Não poderia não terminar com uma frase de Descartes: viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. E outra de Kant: não se ensina a filosofia, ensina-se a filosofar, uma homenagem mais justa de alguém que viveu seus últimos anos de vida aqui nessa cidade, terminando outras traduções que estava a fazer depois de ter traduzido as 3 críticas. Valério, obrigado.